Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Renato e esse aqui é o quadro Como Eu Fiz. Esse quadro a gente fala sobre liberdade financeira e viver de renda passiva vinda dos fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar com um cara muito especial que muitos de vocês já conhecem, mas não conhecem tanto a história dele. Então a gente vai conversar com o Bernardo do canal Vai Pelos Fundos, que era funcionário público e desde que começou a investir em FIIs, se apaixonou tanto por esse mercado que decidiu se tornar um criador de conteúdo. E hoje vocês veem aí diversas lives com o professor Baroni. E quem sabe em breve ele vai ter um espaçozinho dele aqui no canal mais fixo também. Mas antes da gente começar a conversar com o Bernardo, se você quiser participar do Como Eu Fiz, assim como ele, vai ter um link aqui na descrição. E, é claro, não esqueça do seu like, deixar seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo e também se inscrever no canal. Tá certo? Bom, bora conhecer o Bernardo. Bernardo, por favor, venha para cá. Tudo bem? Fala, Caio, cara, muito legal estar aqui com você. Obrigado aí por essa oportunidade, estar aqui no canal do professor Baroni, que eu já apareço, né, na live de anúncio de dividendos. Então eu só apareço na boa aqui, contar minha trajetória, contar sobre dividendos, só alegria. Obrigado novamente, meu amigo. Não, que isso. Não, só aparece na boa, mas daqui a pouco a gente vai colocar vocês numa fria aí que o pessoal tá pedindo você mais aqui no canal, viu? Boa, maravilha. Bom, legal. Bernardo, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e ela é bem interessante, né? Você é formado em Direito, é funcionário público, mas começou a investir em FIIs mais ou menos lá em 2017 e foi se apaixonando. Conta pra gente como é que foi isso. Exatamente, cara. É uma história bacana, assim, né? Porque hoje eu produzo conteúdo, a gente faz análise, estudo, a gente já teve aqui no Vai Pelos Fundos carteira recomendada, nós temos curso aqui no Vai Pelos Fundos, e, e isso tudo começou lá atrás como um hobby, mas antes disso, né? Eu conheci em 2017 a renda variável, e foi engraçado porque naquele momento o primeiro contato que eu tive com investimentos e renda variável foi aquela coisa de day trade, né? Alguém falando ali de gráfico, de candle e tudo mais. E esse foi o primeiro contato. E aí eu conheci os fundos imobiliários através de um ex-cunhado meu, que ele falou, cara, isso aqui é muito legal, paga um aluguel mensal, como se você tivesse um imóvel, né? Acho que esse é o grande lance para quem você quer anunciar os fundos imobiliários, que você quer que conheça os fundos imobiliários. E foi assim, lá em 2017 que eu conheci os FIIs, comprei minhas primeiras cotas, fui comprando, fui desenvolvendo minha carteira, até que em 2020 eu decidi adquirir o imóvel, que é o que eu tenho aqui, e aí eu zerei tudo que eu tinha de investimentos, né? Renda fixa, renda variável, para comprar o meu imóvel, é outra discussão que a gente pode ter, né? E aí então eu praticamente reiniciei a minha carteira depois disso, né? Depois da aquisição do imóvel. E nesse momento, como eu estudava fundos imobiliários, como eu gostava muito, né, de estudar mais a fundo, ler os relatórios gerenciais, procurar mais informações, falei, cara, acho que faz sentido produzir conteúdo disso aqui também, né? Vou para o YouTube para falar de fundos imobiliários também. Iniciou lá atrás o Vai Pelos Fundos como um hobby, foi a ideia de fato de só produzir conteúdo aqui no YouTube, de trocar ideia com outros investidores, às vezes a vida do investidor é meio solitária, né? E aí as coisas foram ganhando corpo, o canal foi crescendo, a gente foi também para o Instagram, aí eu decidi tirar uma certificação financeira, né? Hoje eu sou CEA, né? Especialista em investimentos, e aí as coisas chegaram até o ponto que a gente está hoje, né? Falando praticamente todos os dias de fundos imobiliários, contato com investidores e realmente trazendo bastante informação para o pessoal. Legal, Bernardo. E aí eu queria entender de você, a gente está num episódio um pouquinho diferente do que costumam ser os outros episódios. Primeiro, como que está a sua renda passiva hoje? Ela já cobriu seus custos? Cobriram uma parte? Já ultrapassaram? Boa. Hoje ela não cobre, né, os meus custos. Na verdade, a minha renda passiva é mais ou menos um terço do meu custo de vida. Porque aconteceu isso, né? Lá em 2020 eu decido então zerar toda a minha carteira para adquirir um imóvel, né? E aí eu começo de novo, fazendo os aportes mensais, construindo novamente, né, aquele patrimônio, com um aporte ali pouquinho em pouquinho, deixando os juros compostos agirem. Então hoje dá mais ou menos um terço do meu custo de vida a minha renda passiva dos fundos imobiliários. Legal.
Vou aproveitar esse gancho que você falou sobre ter zerado a sua carteira. Com certeza, acho que você deve ter começado de uma forma diferente as duas vezes que você começou a fazer a sua carteira, né? Então, conta um pouquinho pra gente da diferença de quando você começou a investir lá em fundos imobiliários, lá no início da sua carteira, e quando você retomou ali, já com uma estratégia um pouquinho mais sólida. Conta pra gente como é que foi essa diferença. Naquele primeiro momento, né, até as informações que a gente tinha disponíveis de fundos imobiliários eram menores, né, cara? O mercado de fundos imobiliários, às vezes o investidor ele chega hoje, ele vê esse nível de informação que a gente tem, ele evoluiu muito nos últimos anos, né? Os relatórios gerenciais, por exemplo, eles foram tendo cada vez mais informação. A gente hoje tem acesso, né, aos gestores, tem acesso ao e-mail, por exemplo, de relações com investidores dos grandes fundos, né? Então você consegue ter muito mais informação e tomar decisões melhores, né? Eu acho que esse foi um ponto bem bacana de observar, porque nesse lapso a gente tem ali 2019 que é o boom dos fundos imobiliários, né? 2020 vem aquela questão toda de pandemia e tudo mais, e aí a renda variável e os FIIs eles crescem bastante nesse período. Então a gente tem mais investidores chegando e mais também transparência, tá? E aí, de fato, a minha carteira ela dá uma mudada, né? A gente tem uma perspectiva mais de olhar para fundamentos, olhar realmente como o fundo gera o resultado e não focar no resultado em si, né? O investidor iniciante, infelizmente, ele acaba cometendo muito esse erro. Ele vai lá para aqueles indicadores, né? PVP, dividend yield, e ele foca só nisso, sem entender como esses resultados eles estão acontecendo, quais são os imóveis que estão ali dentro, qual a qualidade daqueles ativos, localização, qual é a gestão daquele fundo. Então, isso realmente mudou bastante. E, claro, né, um pouquinho da estrada, da jornada, todo investidor acaba tendo que passar por esse processo. Isso é uma coisa que eu já até falei em alguns episódios, né? Muita gente vê um fundo, uma ação no mercado financeiro e olha aquela tela ali, vê quatro letras e dois números e acha que é só aquilo, né? A pessoa não entende qual que é a tese por trás daquele ativo, não entende que existem dezenas, centenas, milhares de pessoas trabalhando por detrás daquilo. Então, acho que falta muito nisso no investidor, que principalmente que está começando, é entender que aquele ativo não é só um número, mas sim tem todo o ecossistema por trás dele. E você sabendo analisar um pouco melhor isso, sabendo entender o que está por detrás daquele tickerzinho, você consequentemente já vai começar a investir muito melhor. Não, concordo 100% com você, Caio. Até é legal nos fundos imobiliários que você tem uma tangibilização bacana, né? Poxa, você pode ir ao shopping, que é ali um dos imóveis do fundo imobiliário que você está investindo, e você vai lá conhecer, ver se está bem frequentado, ver se realmente, né, tá com o estacionamento cheio, se ele está bem cuidado. Mesma coisa um galpão logístico, né? Super legal. Às vezes você está viajando no estado de São Paulo, por exemplo, acontece bastante. Você está ali numa das principais vias, né? Bandeirantes, Castelo. Você vê lá um galpão logístico, dá uma olhadinha, poxa, tem ali a sigla de um fundo imobiliário que você conhece, que você investe. Então, essa parte é bem bacana, porque é isso, né? Como você falou, se você pensa em investimento de fato, né, para longo prazo, a ideia de ser sócio de uma empresa, de ser cotista de fato de um fundo imobiliário, você tem que entender como ele traz os resultados, né? Não olhar só para o resultado em si, porque um número final ali, ele pode ser fruto de várias questões, né? Por exemplo, nos fundos imobiliários, os chamados dividendos não recorrentes, a questão da alavancagem. Então, é importante que o investidor ele tenha, né, esse conhecimento, como o fundo ele traz os resultados aqui que acabam virando dividendos. Teve um vídeo que eu estava ajudando o professor Baroni a gravar até recentemente. O pessoal que está assistindo esse vídeo agora já teve a oportunidade de assistir ele, que é onde o professor Baroni aborda o assunto sobre total return. E tem muitas pessoas que não entendem que investir em FII é um pouco diferente de investir em ações também. Porque ação, geralmente, você tem muito ganho no patrimônio por conta do valor da ação. E nos FIIs é completamente diferente, a dinâmica muda, você recebe a renda passiva, os dividendos e vai reinvestindo isso. E aproveitando esse gancho, eu queria entender com você
O que você atrela o seu sucesso nos fundos imobiliários ao reinvestimento, né? Como que você faz isso? Você aporta todo o dividendo que você recebe, é parte dele? Como que é a sua estratégia para reinvestimento, Bernardo? Você falou num ponto muito importante, né? A questão da expectativa correta no investimento, né? Às vezes o investidor, ele vem das ações ou ele vem até de, enfim, de outros produtos e ele vem com uma expectativa de ganho de capital muito grande nos fundos imobiliários, né? E os FIIs, eles não foram pensados para isso. Tanto que a lei que rege os fundos imobiliários, né, a Lei 8668 de 93, ela estabelece que os fundos imobiliários têm que fazer a distribuição ao semestre de 95% do seu resultado, aquilo que a gente chama nas ações de payout, né? A distribuição dos fundos imobiliários, por lei, ela é muito alta. Então fica muito difícil de um fundo imobiliário crescer por si só. Por isso que eles fazem emissões de cotas com mais frequência, para chegar capital novo, para fazer novos investimentos. E olhando para o meu patrimônio, né, para essa questão dos juros compostos, acho que é crucial, essencial, que o investidor de fundos imobiliários, na fase de acumulação, ou seja, antes daquela fase de fruição de aposentadoria, né, que todo mundo sonha na liberdade financeira através dos seus investimentos, que ele faça o reinvestimento constante. Então, hoje, tudo que cai de dividendo, eu reaporto no mês seguinte e tento colocar um valor adicional para, de fato, fazer, né, essa bola de neve acontecer. Perfeito, Bernardo. E você, como um educador financeiro com certeza já tem uma linha de raciocínio bem definida de como você acha adequado a pessoa começar ali nos fundos imobiliários. Então, você podia compartilhar um pouquinho para a gente como que a pessoa deve fazer? Se ela deve primeiro organizar as coisas, comprar pequenas cotas, comprar tudo do mesmo fundo, que eu provavelmente acho que não seja. Mas conta pra gente o que você acha quais devem ser os primeiros passos para as pessoas investirem nos FIIs. Legal, essa pergunta é muito bacana, né? Porque o investidor iniciante ele tem muitas dúvidas, né? E parece que às vezes a gente vai evoluindo, vai ficando mais calejado, a gente esquece daquela fase que a gente já viveu, né? Meio que nem dirigir, né? Poxa, lá atrás, quando a gente estava fazendo a autoescola, era uma dificuldade enorme de entender tudo o que estava acontecendo, e é importante a gente passar essa visão para o investidor iniciante, né? Então, quando você chega em algo novo, é muito importante que você tenha calma, tenha paciência, né? Que você realmente reflita no que você está querendo com aquele produto, que você entenda de fato no que você está investindo, né? Primeiro contato que você tem geralmente é com os fundos de tijolo, e aí você vê lá um fundo de shopping, um fundo de logística, vai tentando entender. Às vezes até um galpão logístico é difícil de entender no primeiro momento, e aí você vai evoluindo. Depois você conhece os fundos de papel, começa a complicar um pouquinho mais, vai conhecer os fundos de fundos. Então, é importante essa jornada do investidor iniciante e quando ele vai montar o seu portfólio, ele vai fazer realmente os seus primeiros aportes, eu sempre falo isso, né? Comece com pouco, comece com um recurso baixo, para você realmente entender a questão da volatilidade da renda variável, o funcionamento de fato dos fundos imobiliários, como é que faz, né, essa questão de pingar dividendos todos os meses, como é que funciona de fato isso? Poxa, você vai comprar a sua primeira cota, no mês seguinte você vai receber ali os seus primeiros 10, 20, R$ 1, né? Então, vai com calma, tentando entender. E como você falou, a diversificação ela é muito importante. Eu, particularmente, acho que desde o início, o investidor ele tem que já buscar uma diversificação. Por quê? Eu vejo muito investidor falando assim, não, tenta chegar a R$ 5.000 em um determinado fundo imobiliário para você começar a fazer uma diversificação dentro da sua carteira. Eu não acho isso legal, tá? Por quê? Porque os R$ 5.000 para aquele cara que está começando é todo o patrimônio que ele está investindo, né? Então é importante que ele faça essa diversificação desde o início, porque isso é proteção. Eu sempre falo, né, que um mantra lá no Vai Pelos Fundos é a questão de diversificação de portfólio, proteção. Você vai ter, de repente, um fundo imobiliário tendo algum problema pontual, tendo uma queda nos seus dividendos, tendo ali uma questão de oscilação mais forte
no mercado, na cotação, e aí você não leva um susto tão grande, né? De repente seu patrimônio inteiro está em um único FII e você se assusta demais, às vezes até sai dos fundos imobiliários, fala, olha, fundo imobiliário não presta, não é para mim, isso aí não é bacana não, porque não entendeu de fato, não fez esse dever de casa, de começar devagarzinho, de estudar cada vez mais, de compreender a dinâmica dos fundos imobiliários e, claro, investir sempre em vários FIIs para você ter essa proteção, né, do que a gente chama do risco de mercado, de fato, né? Eu, como acompanho muitos comentários aqui do canal do professor Baroni, e é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas, fundo imobiliário é pirâmide, não é para mim, não serve para nada. Só que as pessoas não entendem o real conceito dos fundos imobiliários e não entendem como ele funciona. Então, acho que essa dica que o Bernardo deu sobre começar pequeno, entender como funciona, é muito valioso. Porque se de repente você fizer uma estratégia errada, decidir aportar todos o seu capital em meia dúzia de fundos e de repente todos esses fundos são do mesmo setor e esse setor tiver algum tipo de volatilidade, aí sim você vai realmente ter, entre aspas, motivos para falar que os fundos imobiliários não prestam. Só que você não soube gerir muito bem a sua carteira. Mas falando em carteira, Bernardo, vamos falar um pouquinho de como está a sua carteira. Você falou que você tem uma pequena parcela em renda fixa, você tem um pouquinho de ETFs também, e 65% mais ou menos é em fundos imobiliários, né? Como é que estão os setores desses fundos imobiliários? A pergunta de R$ 1 milhão. Legal, muito legal. Eu acho que essa é uma questão que também eu recebo muito de dúvida, né? Poxa, quantos fundos e quais segmentos eu tenho que ter na minha carteira, né? Essa pergunta é bastante comum do investidor iniciante, é uma dúvida que é válida, né? Eu, Caio, particularmente, eu gosto de orientar até o iniciante, ou às vezes em consultoria, né? Que ele tenha 12 a 15 fundos imobiliários, tá? Eu gosto de ter uma diversificação nesse sentido. Primeiro, porque você de fato se protege do risco de mercado, né? Dessa oscilação, de repente, que atinge mais fortemente um único ativo, dois ativos ou um setor exclusivo, como você mesmo citou. Por outro lado, muita gente fala assim, então eu vou ter 30 fundos imobiliários, né? Porque aí eu vou estar super diversificado. Só que aí tem um outro lado da moeda. Esse cara não consegue acompanhar essa carteira, né? Não adianta nada você ter 30 ativos, mas, poxa, você não para ler um relatório gerencial, você não vê os fatos relevantes, e aí lá na frente esses fundos começam a dar problemas, você fala assim, tá vendo? Fundo imobiliário não tem condição, mas sem perceber que ele foi deteriorando aos poucos, você poderia ter tirado aqueles ativos do seu portfólio. Então, em número de ativos, 12 a 15 fundos imobiliários, eu vejo que já funciona bem. Em termos de setores, né, de segmentos, como é que eu oriento também? Eu acho que funciona bem, né? Eu falo que hoje a gente tem 5 grandes segmentos dentro dos fundos imobiliários, né? A gente tem os fundos de logística, os fundos de shopping, os fundos de escritórios, os fundos de papel e os chamados fundos renda urbana, né? E aqui é um dado interessante porque eu deixei de fora já os fundos de fundos e os hedge funds. São dois segmentos que na verdade, os fundos de fundos vêm cada vez diminuindo mais, mas os hedge funds crescendo muito, eles têm se desenvolvido bastante, né? Vários fundos estão já dentro do IFIX, mas é um setor um pouquinho mais complexo, né? O hedge fund ele tem a característica de ser um multi-estratégia, poder investir em praticamente tudo voltado ao mercado imobiliário. Eu tenho na minha carteira, mas eu acho que para quem está começando, pelo menos esses 5 grandes segmentos que eu citei, ele tem que ter no portfólio, que aí você consegue ter uma diversificação setorial muito bacana. Os renda urbana são esses ativos, né, que conseguem ter imóveis voltados para a rua, muito focado, por exemplo, no setor de supermercados, né, os chamados atacarejos. Então, um setor que tem se desenvolvido, tem trazido resultados muito bacanas. Ainda temos poucos fundos imobiliários nesse segmento, mas é uma categoria muito legal que tem muito a se desenvolver. Os shoppings a gente já conhece, é legal que você pode visitar esses shoppings que você vai ter na carteira, que vai ter no seu fundo imobiliário. Os galpões logísticos, um segmento que vem voando aí nos últimos 2 anos, né, Caio? Eles estão com a menor taxa de vacância da história do segmento, maior valor de locação também da história do segmento. Então, um segmento que está muito pujante, que a gente conhece vários tickers grandes que estão se desenvolvendo pra caramba também. O setor de escritórios, que ele tem sofrido um pouco mais,
né? Com a questão de home office, ele já vem sofrendo da questão da pandemia, mas a gente entende que tem potencial para se desenvolver. E os FIIs de papel. Hoje, os FIIs de papel, eles representam mais ou menos 40% do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então, eu acho bobagem, né? Muita gente fala assim, eu não quero ter fundo de papel. Isso aí é renda fixa em forma de fundo, né? Porque lá dentro, o que tem dentro de um FII de papel, que são os CRIs, eles são títulos de renda fixa de fato. Mas você investe através de um fundo com um gestor profissional, com taxas normalmente melhores. Então, acho que é legal ter também, não desprezar, né, uma categoria aí que é 40% do nosso índice. Então, esses 5 segmentos, eu acho que o investidor iniciante ele deve dar os seus primeiros passos. Perfeito, Bernardo. Eu acho que tem só nesse trecho de fala aqui do Bernardo de 2, 3 minutinhos, acho que tem muita coisa que você pode voltar, inclusive, o vídeo e vir anotando, porque tem muita coisa importante. Eu acho que uma dica acho que eu posso dar para quem está começando, acho que de repente é seguir também uma carteira recomendada. Eu acho que pode ajudar muito. Então, por exemplo, tem a carteira recomendada do Bernardo, vai pelos fundos, tem a carteira recomendada do professor Baroni. Por exemplo, na assinatura do Sunofis, que é a assinatura do professor Baroni, ele toda semana ele disponibiliza dezenas de relatórios resumidos de uma vez só, traz artigos ali contextualizando de como está o mercado imobiliário, de fundos imobiliários, traz também a carteira recomendada dele ali com mais ou menos uns 20 ativos, bem diversificada. Então, eu acho que um caminho para você que está começando e não sabe como dar o seu primeiro passo, de repente, achar alguém confiável para você seguir. E quando eu digo achar alguém confiável, é de repente sair um pouco do extremismo. Tem muitos influenciadores de investimentos hoje em dia que só estão ali pelo clickbait, pelo view, e não estão preocupados realmente com quem está ali na outra ponta da tela. Então, eu acho que trazer pessoas bem dosadas, saber com quem você está seguindo, ter cuidado com quem você segue, é muito importante, e ali você filtrar com quem você se identifica mais. Então, fica a sugestão, inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a assinatura do professor Baroni, vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, e também se aproveitem e seguir o Bernardo aí, que tem muito conteúdo lá para vocês. O professor Baroni é praticamente um fã do Bernardo, porque ele sabe muito bem daquilo que ele fala também sobre fundos imobiliários. Caio, eu que agradeço essas palavras, cara. Na verdade, eu sempre falo isso, até um vídeo que eu soltei no sábado, né? Eu falei, a minha referência em fundos imobiliários é o professor Baroni. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, cara. Aprendi a investir em fundos imobiliários vendo o Baroni, as entrevistas do Baroni, livro do Baroni, né? Então, acho que faz total sentido. E essa questão que você citou de carteira recomendada, eu acho muito bacana pelo seguinte, eu vejo que tem muita gente com preconceito. Eu não vou seguir uma carteira recomendada, eu quero eu mesmo montar os meus investimentos. E eu acho super legal, cara, que legal, você tá focado em adquirir conhecimento, você está aqui vendo esse vídeo, está vendo as lives, e bacana, quando você tiver realmente confiança e substrato suficiente para montar o seu portfólio, para entender cada ativo da sua carteira, excelente, segue o jogo sozinho. Acho que a carteira recomendada, ela é muito legal para dar esse subsídio inicial para você, poxa, vou começar os meus investimentos, quero seguir alguém de confiança, como o Caio falou, não vai seguir uma diquinha de um vídeo de YouTube, porque o cara, ele não tem nenhuma responsabilidade com você. Não é que ele não tem responsabilidade fazendo vídeo. A gente faz vídeo aqui, não é isso não, tá? Tô dizendo que ele não tem responsabilidade com você. De repente ele fala assim, olha, eu tô investindo nesse ativo aqui, e dali uma semana ele sai. Só que ele não te avisa, né, cara? Ele, aí passa ali 2, 3 meses, ele fala assim, então eu já saí desse ativo aí, agora ele não é legal não, viu? Ele não vale mais a pena. A carteira recomendada, ela vai te ajudar muito a te dar um norte de investimentos, você vai aprender pra caramba, né? Como o Caio falou, na carteira vai ter ali termos que são usados em relatórios gerenciais, ele vai te explicar melhor o que é um galpão AAA, o que é um NOI dentro dos shoppings. Esses termos você vai pegando e aí lá na frente você se sente seguro para seguir o seu portfólio, aí segue, né, voo solo. Não, perfeito. Eu acho que esse ponto que você abordou é muito importante, porque
Geralmente, quando a gente vê um vídeo no YouTube de alguém que é um pouco mais sensacionalista, vamos dizer assim, sempre quando ele fala que deu certo, ele é o melhor cara do mundo. Mas geralmente quando dá errado, ele nunca se pronuncia, né? Então é bem interessante você filtrar quem tá dando a cara a tapa ali, tanto na hora boa quanto na hora ruim, para ser questionado, para explicar, para realmente fazer o mercado acontecer, que é o caso do professor Baroni, o caso do Bernardo e tantos outros influenciadores aí do mercado financeiro. Bom, Bernardo, e eu queria fazer uma última pergunta aqui, porque com certeza durante a sua caminhada você deve ter cometido alguns erros, né? Nem só de acerto vive um analista, um influenciador de investimento. Que erro que você cometeu que de repente você acha que poderia ter corrigido a rota, ou o erro que você corrigiu na primeira metade ali da sua carteira, você conseguiu corrigir na segunda? Boa, boa, muito legal. E com certeza, né, Caio, não tem jeito, né? Acho que a pessoa que nunca errou fazendo alguma coisa, ela provavelmente, né, não se dispôs a começar a entender aquele produto e seguir, né, de uma forma mais perene. Ela talvez tenha acertado as primeiras vezes e já saiu do jogo, né? Então, com certeza na nossa trajetória teve também erro, teve também fundos que a gente colocou e depois acabou não sendo a melhor opção, né? E eu acho que a grande lição, Caio, e eu não vejo muita gente falar sobre isso, e acho que vale bastante aí pro investidor, especialmente o investidor iniciante, é conseguir filtrar a informação do relatório gerencial, né? Isso aqui é um ponto muito bacana e polêmico, porque é o seguinte, o relatório gerencial, ele é o meio de comunicação da gestão com o seu cotista, mas também, muitas vezes, o gestor, ele dá uma floreada, né? Ele faz daquilo ali uma peça publicitária, vamos dizer assim. Poxa, você olha alguns relatórios gerenciais, Caio, o fundo do cara não tem problema. É só alegria, né? Parece que é quase você tá investindo hoje na Nvidia, né? Caramba, isso aqui vai me levar à riqueza, eu vou colocar todos os meus recursos nesse fundo aqui. Então, acho que esse é um cuidado bastante importante e foi um erro que eu cometi lá atrás, de confiar muito no relatório gerencial. Tava ali escrito, falando, pô, então é isso que vai acontecer. Esse gestor está sendo super transparente, ele está falando só a realidade. Calma, não é nem que ele tá te enganando, mas talvez ele esteja floreando algumas coisas e, às vezes, de fato, a realidade ela não acontece conforme ele estava prevendo. Então tem esse discernimento, né, de entender que o relatório gerencial ele é um baita norte para você estudar o fundo, é o melhor material de fato para você conhecer os ativos, para entender qual é a dinâmica daquele fundo, qual a política de investimento, qual é a taxa, tudo você vai encontrar lá no relatório gerencial. Mas tenha um filtro, né? Saiba ler de fato esse relatório gerencial como algo que tem também um pouquinho de publicidade, vamos dizer, ali dentro, tá? Perfeito, Bernardo. Acho que essa dica é uma dica que quase ninguém daria. Então, anota bem, porque ela é bem importante. Inclusive, eu vou fazer um convite para quem está assistindo, porque no dia que a gente está gravando esse vídeo, o professor Baroni, ele estreou um quadro novo. Hoje é dia 10/9, e ele estreou um quadro chamado Ouvidoria, que o Bernardo até chegou a participar ali no chat da live. E realmente o ponto principal desse quadro é justamente esse: encontrar coisas um pouco mais nebulosas ali nos relatórios gerenciais e fazer pontuações para os gestores deixarem as coisas mais claras, não só para os analistas do mercado, mas também para o cotista. Então, fica o seu convite. Vou deixar o link aqui na descrição também para você dar uma olhadinha nesse conteúdo, que é muito legal mesmo. Boa, Caio, exatamente, um quadro muito legal, ouvidoria, né? O professor Baroni adora esses trocadilhos. É filosofando, como eu fiz, econofiz, ouvidoria. É um trocadilho melhor que o outro. O professor Baroni realmente se supera. E todos esses nomes são realmente ele que cria. A gente Que só legal. faz ali identidade visual e esse tipo de coisa. Bom, Bernardo, eu queria
muito, mas muito mesmo agradecer sua participação. Acho que a gente tem lições muito valiosas sobre como começar nos fundos imobiliários com esse episódio aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os seguidores aqui do canal do Professor Baroni. Por favor, a palavra é toda sua. Legal. Caio, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria enorme sempre estar aqui no canal do Professor Baroni. Segundo lugar, queria dizer e dar os parabéns a você, cara. Eu já falei no particular isso, mas acho que vale aqui também, né? Pô, parabéns pelo trabalho que você tem feito nas redes aqui do Professor Baroni, lá no Instagram. Parabéns mesmo. Às vezes, né, as pessoas não conhecem de fato quem está ali no bastidor, né? E é legal, parabéns, tem sido incrível. Parabéns pela marca que vocês atingiram aqui, 300 mil seguidores. Mandei mensagem pro Baroni lá, dando os parabéns. Cara, eu fico muito, muito feliz, né, por ver um canal super sério, né, trazendo um conteúdo de altíssimo nível, né, chegando a esses números. E a gente se espelha, né? A gente quer chegar também, se Deus quiser, um dia. E a mensagem que eu deixo, Caio, é para o investidor de FIIs ter a devida paciência com a sua carteira. Não espere do dia para a noite você enriquecer. Não espere do dia para a noite que a sua carteira vai explodir de valorização. Não espere que seus dividendos, né, de repente no primeiro ano que você está investindo, que eles já sejam os suficientes para pagar o seu aluguel, por exemplo. Isso vai acontecer com o tempo, né? Tem uma frase que é muito bacana do Warren Buffett, que é o maior investidor, e acho que muita gente acaba citando e tal, mas faz sentido, que é investir de fato é ver a grama crescer. É como você sentar e ver a grama crescer. Devagarzinho, ela vai crescendo. É como você tentar, né, imaginar que você quer sentar embaixo de uma árvore que você acabou de plantar. Não dá, vai levar tempo, aquela árvore ela vai crescendo aos poucos, você só vai ter a sombra dela, de fato, depois de muitos anos. A mesma coisa com a sua carteira, seja paciente, não tenha ali aquela sanha de ficar girando demais a sua carteira. Ah, não, eu vou buscar agora um fundo que está pagando 0,1% a mais, e aí você deixa um bom ativo, um excelente ativo que de repente teve um mês ali mais difícil. Entenda isso, coloque bons ativos, faça os seus aportes, deixa ali a fórmula dos juros compostos fazer o trabalho dela por você. É essa a mensagem que eu quero deixar. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado pelas palavras, inclusive, eu não podia deixar de agradecer, realmente é algo recompensador, tá trabalhando aqui na Suno, junto com o Baroni, e ver todos esses resultados, todos esses marcos que a gente vem alcançando, e é muito gratificante, principalmente, trazer para você que está assistindo essa mensagem de que sim, você pode mudar a sua vida através dos investimentos, através dos fundos imobiliários, e a gente está aqui de coração aberto, fazendo isso de bom grado para te motivar a mudar de vida. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, e se de repente ainda não investe e quer começar ali a investir nos fundos imobiliários, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui 3 materiais. O primeiro é um grupo de notícias dos fundos imobiliários para você estar por dentro do mercado. O segundo é um e-book de fundos imobiliários feito pelo professor Baroni. E o terceiro é uma planilha de controle de fundos imobiliários, e ali você vai saber qual o melhor fundo escolher ali para a sua carteira, tá bom? E também, lembra da carteira recomendada do Baroni, também vai ter um link lá na descrição. Gente, muito obrigado por ter assistido até agora. Volto a dizer, não se esqueça do like e até o próximo Como Eu Fiz.